Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 367º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Estamos aí no dia 3 de janeiro de 2026. Pá, 2026 é um pouco tenso, ok? É um pouco tenso porque ainda estamos naquela cena de 2025. Imaginem, o meu cérebro já estava tão bugado que eu estava, para tentar facilitar depois chegar ao tops há muitos, criei então outra notinha no meu aplicativo que eu mais uso, na app que eu mais uso no telemóvel, que é o Google Keep, para tentar organizar tudo. E então eu estava a pôr umas cenas que vi esta semana, que até foram bastantes, e o meu cérebro estava, mas isto já é do ano passado. E então, a cena de, mas isto já é do ano passado, já estava a meter como se fosse tudo 2024. E depois era tipo, não ano passado é 2025. E eu acho que é esta cena de bugar o cérebro que depois o pessoal aproveita para fazer aquelas piadas de ano novo, que é tipo, sei lá, logo no dia 1 tens de ouvir uma piada dessas, senão, será que mudaste mesmo de ano? Será que mudaste? E depois outra cena, será que isto é só uma cena da cultura portuguesa? Será que nos outros países não há isto também? Será que em Espanha eles não dizem nuestro amigo, tu no has tomado banho desde ano passado? Desculpem o meu espanhol, eu não sou tão fluente em espanhol como o senhor doutor João Silva, por isso, Mas pronto, estamos aí. 2026 prometia, ok, mas chegámos ao terceiro dia e temos a Venezuela a ser invadida pelos Estados Unidos. Por isso, se calhar não prometia assim tanto. Coitada daquela jovem venezuelana que provavelmente partilhou no Instagram a dizer que 2026 ia ser o ano dela, se calhar não vai ser. Se calhar vais ter de esperar um bocadinho para 2027 porque se calhar não vai ser. Por isso vai ser já um ano interessante para ver se haverá diferença nas narrativas dos comentadores. Tipo, será que José Milhazes e Nuno Rogério comentarão com a mesma energia esta invasão dos Estados Unidos? Por acaso, imaginem, tinha acabado de tomar um pequeno almoço, estava a ir ao Instagram para dar aquela vista de olhos marota, ok? E apareceu-me logo isso, comentei com a senhora engenheira, mandei logo para o grupo dos patronos e depois, tentei então ligar a box para ver TV, que é uma cena rara nesta casa, e então já estavam os comentadores e depois aproveitaram para perguntar aos candidatos presidenciais, e por acaso o primeiro foi o Gouveia Melo, que lá está, que até foi o que eu comentei no pré-pod, apesar de eu achar que não é o candidato ideal para Portugal. Acho que nesta cena de guerras e o caralho, ele tem aquela, não sei como é que eu não sei que expressão é que usei no pré-pod, mas tem aquela quase honra militar, estás a ver? Ou pelo menos parece ter isso, que é estou-me a cagar se ele é nosso aliado ou se não é, porque ele afirmou logo que era uma invasão ilegal, estás a ver? Mas pronto, isto depois claro que pode mudar se fosse ele o presidente. Mas e depois eu estava-me a lembrar, porque isto já não é a primeira vez que acontece, porque eu lembro-me de há uns anos, até tenho de procurar aqui, morte Soleimani, exato, o Qasem Soleimani também foi morto em 3 de janeiro de 2020, ou seja, o 3 de janeiro deve ser uma data qualquer para o Trump, porque ele costuma fazer merda neste dia. Não sei se tem alguma... Talvez se os pais tinham nascido a 3 de janeiro, mas não estou a ver aqui ninguém que tenha nascido a 3 de janeiro. Não, o único que se aproxima mais é um filho dele que nasceu e aqui na Wikipédia do Trump diz que ele já foi do Partido Democrata entre 2001 e 2009. É o período em que o George W. Bush era presidente. Ok. Estranho, mas pronto, não sei o porquê do 3 de janeiro. Mas pronto, pode ser só uma infeliz coincidência. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver também como é que isto vai ser tratado. Claro que vamos impor restrições aos Estados Unidos, como fizemos à Rússia. Claro, é assim que se faz. Porque se uma invasão ilegal é tratada assim, a outra também vai ser tratada assim. Porque
é este o mundo em que nós vivemos. Mas pronto, chega de política internacional que eu nem era para falar já disso. Pá, tivemos então Natal e passagem de ano. No Natal, lá está, tivemos as prendas, não é? Tivemos as prendas. Pá, eu destaco uma prenda que recebi, que foi, pá, a t-shirt da Fúria. É verdade, recebi. A senhora engenheira cedeu à pressão e ofereceu-me então a t-shirt da Fúria. Eu gostei. Depois, pá, recebi muita roupa. Também recebemos cenas para casa. Pá, é verdade, chega-se àquela idade que já não há nada a fazer. Mas, já, gostei. Eu acho que é aquele sinal de que, já, pá, já és oficialmente adulto quando o que recebes é maioritariamente roupa. Já és adulto, já não há nada a fazer, já não há volta a dar. Pá, só recebi umas cuecas, o que me deixou assim um pouco triste, porque esta é aquela altura que eu aproveito para reforçar o meu estoque de cuecas e meias. Só recebi umas cuecas e eram apertadas, por isso já vou ter de as trocar ainda. Não vou ter de as trocar porque, pá, a pessoa que ofereceu estava muito confiante no meu físico. Tal modo confiante que, pá, ofereceu um tamanho que eu nunca usei. Tipo, devia ter usado, sei lá, quando tinha 12 anos, estás a ver? Que era tipo, usava esse tamanho para adulto, mas eu ainda sendo criança. Mas, já, pá, foi um Natal tranquilo. Roubámos a ideia de José de Lopes e também fizemos um quiz de Natal para a família da senhora engenheira. Que, pá, que foi muito bom. Acho que se vai tornar uma tradição natalícia porque, pá, deixou toda a gente contente. Desde os avós de senhora engenheira até à mãe ou padrinho de senhora engenheira, por isso. Já, foi pena não estarem lá as primas, porque senão ainda ia ser mais gente. Aquilo foi um bocado feito em cima do joelho, por isso não foi o melhor questionário de sempre, mas pá, tinha ali 30 perguntas honestas. A pessoa com menos perguntas certas teve 16, a pessoa com mais certas teve 28, por isso já não era assim uma cena super difícil, bastava estar atento à família, mas então foi interessante. A passagem de ano também foi tranquila. Ok. O Fausto não se assusta com os fogos de artifício. Fica só assim um pouco à toa. Tipo, o que é que está a acontecer, caralho? O que é que se está aqui a passar? Fica tipo com as orelhas erguidas, mas mais nada. Na passagem de ano estava na casa dos meus pais e então o Júnior, que é o cão lá de casa, esse aí começou a ladrar um bocado e depois foi para a cama com medo, mas o Fausto estava tranquilo. E depois, estes dias também servem para outra coisa, que é, imaginem, como nem sempre as famílias estão assim tanto tempo juntas e têm então de encher esse tempo, pelo menos na minha família surgem histórias que, pá, que eu já não me lembrava que tinham acontecido. E aqui eu destaco duas. Uma é um funeral, ok, que há sempre um tema fixe para falar no Natal / passagem de ano, em que, pá, a minha mãe estava a falar, tal, tipo, a minha mãe depois interliga histórias com uma facilidade incrível, ok, com uma facilidade incrível e, tipo, e nem é muito aquela pessoa que nem deixa falar, não, deixa falar, mas, tipo, não perde o fio à meada, estás a ver? É bué da raro ela usar aquela frase de, onde é que eu ia, estás a ver? É bué da raro, porque ela sabe quase sempre onde é que vai. E então estava a contar as suas histórias, tal, até que surge, então, a história de um bebé que tinha falecido e que ela me lança assim, e tu foste a pegar no caixão. E eu, o quê? Eu fui a pegar num caixão e ela, foste, porque a mãe do bebé queria que fossem crianças a pegar no caixão e tu então foste um dos escolhidos. E tipo, pá, primeiro, ok, tu perdeste um filho, é tenso. Ok, é uma cena que lá está que toda é aquele meio clichê que é, não há uma palavra para pais que perdem filhos, ok, porque não é uma cena natural de acontecer, mas pá, porquê que tu queres que sejam crianças a pegar num caixão de um bebé? Tipo, será que isso não as vai traumatizar para o resto da vida? Pá, pelos vistos parece que não, porque eu já não me lembrava disso, ok? Mas quando a minha mãe começou a falar, vieram assim flashes de eu e as tais crianças que ela estava a dizer que também ajudaram a pegar no caixão, de estarmos ali tipo a conversar, tipo, será que vamos conseguir? Será que vamos poder? Agora falta saber se isso é uma cena do meu cérebro ou se realmente aconteceu, estás a ver? Não sei, mas foi bué chocante esse. E depois, outra história que já é mais recente, que aconteceu, sei lá, se aconteceu há 10 anos, foi muito, que foi basicamente um divórcio, ok, que aconteceu na nossa família, depois do meio da Fátima. E então basicamente foi o seguinte, um primo meu que se casou e teve casado tipo 5 anos, que depois lá está, quando o teu casamento dura assim tão pouco tempo, eu acho que tu deverias devolver o dinheiro das prendas, ok, porque é tal cena, hoje em dia até os eletrodomésticos têm 3 anos de garantia, por isso um casamento que é para a vida toda tem de ter o mínimo de garantia, ok? Senão
deve devolver o dinheiro. Mas, eu acho que eles estiveram casados para aí 5 anos, tanto. E então, momentos antes do divórcio, eles, tipo, tinham combinado uma ida à Fátima, só que imaginem, era o meu primo, a irmã dele, os pais dele, o cunhado, e depois era do lado da esposa também a mesma cena, tipo os pais da esposa e os irmãos da esposa. Só que um dos irmãos não pôde ir porque estava tipo a trabalhar, ok? Estava a trabalhar, ele fazia assim arranjos em carros, então estava a acabar um carro para entregar ao cliente e então não pôde ir. E então eles lembraram-se de levar a minha mãe, ok? E tipo, vai Dona Leonor, que pá, assim sem contar, lá vai ela. E o combinado era o seguinte, iam até Fátima, ok? Viam lá uma missa ou assim qualquer cena e depois paravam para almoçar na bairrada. Acho que era assim qualquer cena. Acho que era. Primeiro iam a Fátima e depois é que paravam na bairrada para almoçar. Só que pá, aquilo começa logo tenso na partida porque houve logo discussões onde é que iam tomar o pequeno almoço. Porque a esposa queria ir tomar a um lado e a cunhada, a irmã do marido, queria ir tomar a outro. E o marido, pá, quem é casado, ok, sabe que, pá, tu não podes chocar contra a tua mulher e escolher outra gaja, mesmo que essa gaja seja a tua irmã. Não, pá, tu és monogâmico, és fiel, pá, tu vais com a tua esposa, ok? Vais com a tua esposa até ao fim. E então logo aí começou a dinâmica de tremor, ok? De tremor de terra. E então chegaram a Fátima, ok? Já todos fodidos, depois da viagem assim intensa, porque iam 2 carros, ok? E então depois chegaram lá a Fátima e lá está, mais uma vez, a irmã barra cunhada da noiva, da mulher, disse assim, vamos almoçar aqui, não vamos nada à bairrada. E pá, mais uma vez, o gajo, o marido, em vez de ir com a mulher, não pá, foi com a irmã. E então entraram num restaurante aleatório, ok? E então a gaja sai, a esposa, chama então o marido e diz, primo do puto barba, o que é que nós tínhamos combinado, caralho? E então, pá, a minha mãe a exemplificar, ela bate assim na mão, eu chamo-me, e pá, vamos arranjar aqui um nome fictício, eu chamo-me Maria de Lourdes Gomes Barreiro, ok? Não sou uma badalhoca como a tua irmã, que não lava a casa, que é uma porca do caralho, tipo, assim, ok? Imaginem isto em Fátima, ok? Solo santo. Solo que já foi beijado por João Paulo II, pelo menos, ok? Estais a ver. Então, pá, começou assim a chamar nomes então à cunhada, à irmã do marido, a dizer que ela era uma badalhoca, que era uma porca, que tipo, pá, esse tipo de impropérios, ok? Típicos de quem vai a Fátima curar os seus pecados. E pá, basicamente chegaram à conclusão que, se calhar então é melhor divorciarmos-nos. Sendo que lá está, pá, eles estavam na Suíça, ok? Estavam aqui de férias e pá, chegaram à conclusão que era melhor divorciarem-se. E então depois, tipo, já estavam tipo a fazer as malas para irem para a Suíça e é tipo tóxico para caralho, porque se estás assim, como é que vais para a Suíça? Mas acho que depois ainda estiveram lá na Suíça algum tempo, mas estavam tipo divorciados, só que naquela situação de dividir casa estando divorciados, estás a ver? Tenso para caralho. E pá, e basicamente depois disso, esses tios barra primos deixaram de falar connosco, provavelmente para a minha mãe ter assistido a isso tudo. Sendo que pá, ela estava sossegada a tomar conta de casa e foi convidada para tipo assistir a um divórcio. Mas lá está, pá, é engraçado. É engraçado e é daquelas histórias que tu soubes no Natal, porque só no Natal é que passas tempo suficiente para já não haver tema e a pessoa que quer sempre que haja conversa começa a desenterrar este tipo de histórias, ok? E então também é por isso que é engraçado este período em que não há assim muito o que fazer e temos de ouvir este tipo de histórias. Por isso há. Por falar de histórias, pá, aconteceu aqui uma neste período entre férias, não foi antes das férias de Natal ou foi, não, foi no último dia de trabalho de senhor engenheiro, exato, foi no dia 19 de dezembro de 2025, está marcado na história. E então o que é que se passou? Passou-se o seguinte, eu então estava naquele período de sozinho em casa com Fausto e ele tinha vindo à porta e pá, ele está a ficar inteligente e tipo, ele dá quase sempre esses sinais e então quando vem à porta nós sabemos que pá, ou quer fazer o número 1 ou o número 2 e então pá, ele veio à porta eu, ok pá, eu vou-te passear, aguenta e então pá, lá vou eu, pego nos fones, estava a ouvir qualquer cena, um podcast, acho que estava a ouvir Discoteca Básica, ok, estava a ouvir Discoteca Básica ou o álbum de Discoteca Básica, nesse dia estava a ouvir o Kind of Blue. Acho que era o Kind of Blue, do Miles Davis. Álbum muito forte, de jazz. E então, pá, imaginem. Eu estava a passear, ele puxa de caralho,
Eu, por norma, agora até meto a trela mais curta, que é para não correr o risco de vindo algum carro ou assim. Ele, por norma, vai sempre para a beira, ok, mas nunca se sabe. E pá, na nossa rua temos muitas casas assim antigas, mas temos uma casa que é provavelmente a melhor casa da rua, que é enorme, ok, e é assim moderna. Tem tipo arquitetura moderna e tudo. Tipo, não tem telhado, estás a ver? Não tem telhado, por isso já denota ali uma idade recente, estás a ver? E então, pá, está a chegar uma senhora a essa casa e está a abanar a cabeça. Pá, e eu mostrando toda a empatia do mundo, eu, coitada. A senhora está a carregar no botão do comando do portão e o portão não está a abrir. E então ela continuava a abanar com a cabeça, só que tipo, ela já estava meio a entrar com o carro, estás a ver? E continuava a abanar com a cabeça. Eu, ok, não é isto. Então ela abre o vidro do carro e diz assim: acha que isso tem algum jeito? Passear o cão mesmo à entrada da minha casa? E tipo, eu estava com fones, de repente ela está a dizer isso e o Fausto começa a cagar em frente à porta dela. E pá, é assim, é de pequenino que se trouxe o pepino, ok? Nem sempre a luta contra o capitalismo será bonita, mas pá, há estes momentos que ficam na história, ok? Há estes momentos que ficam na história e pá, ela estava a reclamar tanto que até assustou o Fausto, ok? E ele costuma cagar para caralho, cagou tipo só 2 pedaços de merda, ok? E encolheu o cu e fugiu, queria fugir e eu, peraí meu, eu tenho de apanhar, que eu disse, calma, eu apanho. E tipo, eu percebo a senhora porque é tal cena. Nesta rua ninguém apanha, agora pá, vamos ser sensatos, caralho. Eu estava com a trela e estava com os sacos, que ia ser aquele otário que anda com os sacos mas não apanha o cocó. Estávamos a brincar. E então pronto, então ele cagou, mas não cagou tudo. Depois, lá está, ainda fomos dar uma volta e ele cagou o resto. Porque aquela otária que tinha uma coroa a dizer Merry Christmas na porta, estava tão embebida pelo espírito natalício que não pode ver um cão à porta de casa que começa a reclamar. E é a tal cena. Até que ponto vale a pena tu teres algo a dizer Feliz Natal na porta de casa se depois és assim uma otária do caralho? Estás a ver? Mas pronto, eu e Fausto lá lutámos contra o capitalismo. Acho que é assim, é tipo uma luta e uma cagadela de cada vez, mas acho que juntos vamos conseguir. Mas depois, pá, outra cena que está a acontecer que é, estavam a haver obras aqui nas ruas próximas, que isso depois é outro conceito que é, imaginem, a rua que liga Santo Trocato a Azurém vai estar cortada a 60 dias. E agora podem-me dizer, sim, mas é normal, têm de se fazer obras. O problema é que, tipo, antes desses 60 dias, teve, tipo, com trânsito condicionado, tipo, 30 dias. Porque andaram a tirar umas árvores e o caralho, então, imaginem, só estavam semáforos e só passava uma via de cada vez. Por isso, até que ponto não dava, então, para ter já fechado a estrada e ter feito essas obras todas? Tipo, não faz sentido tu estás com trânsito condicionado tipo 1 mês e depois ainda teres de cortar a estrada 2 meses, pelo menos. Não faz sentido. Principalmente porque é uma via muito usada e então não há uma alternativa viável para muita gente. Tipo, quem vier de Santo Trocato ou assim, ou quem for, por exemplo, da Póvoa de Lanhoso, mas mais para os lados dessa parte de Guimarães, não tem uma alternativa assim tão viável. Terá de dar uma volta enorme. Por isso é o que é. É o que é, mas tipo, não faz sentido. E então, pá, há pessoas que, pá, não sabem como se faz quando há estes semáforos em obras de estrada. Ok? Não sabem. Tipo, há pessoas que chegam à puta da loucura de tipo, o semáforo está laranja e as pessoas já estão a parar. E tipo, não pode ser assim. Pá. E estes semáforos têm um delay enorme. E se não sabem, estou-vos a informar que têm um delay enorme. De tal forma que, tipo, depois de ficar vermelho, dá na boa para passarem, tipo, 5 carros. Se forem coladinhos, dá na boa, passam uns 5 carros e, sei lá, ainda dá, tipo, 1 minuto até ficar verde, estás a ver? E então por causa dessas pessoas que não sabem esses cheats, aconteceram, então, fenómenos interessantes, como, por exemplo, um autocarro que já estava pronto, porque estava laranja, já estava pronto para avançar, mas então o carro da frente para e ele já não tem tempo de fazer a ultrapassagem e então começa a apitar, tipo, avança caralho, avança que nós ainda conseguimos passar, estás a ver? Por isso, vamos ver agora como é que vai ser 60 dias sem a estrada.
porque é tal cena, eu adorava aquela estrada porque bastava sair de casa 10 minutos antes de começar a trabalhar, que chegava lá a tempo. Agora, esse fenómeno já não vai poder acontecer, porque senão vou chegar atrasado. Mas, continuem a votar PSD para a Câmara. Continuem a votar PSD. Por isso, Depois, mais cenas que aconteceram, acerca da minha recuperação. Tive fisioterapia e imaginem, ao início até acho que estava a correr bem. Foram só 6 sessões. Ao início até acho que estava a correr bem, mas depois, não sei se fiz um esforço, se que foi, em algum exercício. E o que é que acontecia era, imaginem, eu ia para casa dorido, mas depois no dia seguinte estava novo, ok? Estava bué da bem. Houve um dia em que eu fui para casa dorido e não recuperei. E continuei com uma dor. Depois viram que tinha uma contratura e não sei o quê. A médica, como é que se chama uma médica de fisioterapia? Ok, uma fisiatra. Ok, a fisiatra, vamos dizer que é assim. A fisiatra detectou então a contratura, disse que estava lá muito preso, recomendou mais sessões de fisioterapia. Mas eu não fiz. Isto porquê? Porque o ortopedista, que então me está a seguir na Cruz Verde, é tal cena, é tal cena. Tu chegas a um patamar que, já não devias ser médico, ok? Já não devias ser médico porque é tal cena. Imagina, tu és ortopedista. Ortopedistas, segundo o que eu sei, são tipo especialistas em ossos e essas cenas, não é? Ok, sistema locomotor, é isso. E como é que tu és um médico do sistema locomotor, de ossos e essas cenas, e tu nem tocas no teu paciente, estás a ver? O gajo simplesmente senta-se lá, perna cruzada, houve um dia que ele chegou atrasado para caralho, senta-se lá de perna cruzada, pergunta-me, então, está melhor? Eu digo que não, e ele fica fodido. Sendo que ele não faz nada para avaliar se eu tenho dor, se não tenho, não me toca, não me diz, deite-se aqui na maca que eu ver se tem dor. Não, nada disso. E então, esta última consulta foi então eu percebi, ok, não, vou ter de arranjar outros métodos, porque senão eu vou continuar nesta situação para sempre. Porque, basicamente, eu estava-lhe a dizer que me estava a doer, que mesmo em repouso me doía, que não podia estar sempre na mesma posição, e ele o que disse foi, ok, você, então o que é que quer? Quer um ano seguro? É isso que você quer? Quer um ano de férias, é isso. Queremos todos, não é? É isso que você quer. E estava com aquela treta que eu não curti, porque é tal cena, ok, podias ter esse argumento se eu estivesse sempre no seguro. Agora, imaginem, desde que eu trabalho, desde que eu faço descontos para a Segurança Social, tive de baixa na altura da Covid, ok? Tive de baixa para aí 2 meses, quando me aleijei a jogar à bola, que torci o tornozelo e acabou aí a minha carreira futebolística. E estou agora no seguro. Isto, lá está, num espaço de 12 anos, 12, 13. Ou seja, não sou propriamente aquele gajo que não quer trabalhar. Não sou aquele gajo que, por exemplo, estaria num outdoor do André Ventura. Estás a ver? E então, o gajo estava com essa treta e disse, você tem a sorte que a sua companhia de seguros não me chama, porque se fosse outra companhia de seguros chamavam, e eu sabia, está a entender? E eu, não. E ele, não está a entender? E eu, não. É a primeira vez que eu estou no seguro. E então o gajo ficou assim um bocado à nora, e ele, foda-se, e agora? Para onde é que eu vou, caralho? Agora o meu discurso não vai funcionar? E então ele, pronto, mas é assim que acontece. E ele, mas pronto, você quer baixa, eu vou passar a baixa. Para você ficar em descanso, agora quer férias de Natal, não é? E eu já estou de férias. E ele, já está de férias? E eu, sim, no trabalho eu estou de férias. E ele, mas você está de baixa, você não devia estar de férias. E eu, não, eu estou de baixa. Mas se fosse trabalhar, continuava de férias, porque já estou de férias. E ele, então pronto, vamos passar aqui. Ficou ali um bocado a trabalhar, vamos passar aqui então, baixa até o dia 7 de janeiro, para você aproveitar então o Natal e passar em ano, não é? É o que todos queremos. E depois logo se vê. Ok. E então caguei simplesmente nele e tive de recorrer a outros métodos que já usei quando então me aleijei no joelho, caralho. Marquei consulta com um osteopata. Ok, a osteopatia é uma pseudociência, mas eu acho que nós temos direito a acreditar numa pseudociência, ok? Há pessoal que acredita na acupuntura, a acupuntura também é, não é? É uma medicina alternativa, por isso também é uma cena, é uma pseudociência. Por isso, há acupuntura, há osteopatia, há homeopatia, temos direito a acreditar numa. Eu acredito na osteopatia, ok? Acredito porque, o gajo já me ajudou. E, eu então estava lá, ele disse que eu ia ficar dorido hoje, e estou. Agora vamos acreditar que amanhã esteja melhor. Mas o que as minhas costas estalaram naquela maca não está escrito. Não está escrito, notava-se mesmo que eu tinha-lhe dito. Eu sinto que as costas estão muito presas, e então notava-se mesmo ele a retirar nós e essas cenas, estás a ver? E depois,
no fim instalou-me as costas todas. Espero ficar bem, porque senão se vou depender daquele ortopedista estou fodido. Por isso, é por isso que eu não entendo como é que, por exemplo, uma senhora da minha equipa está no seguro, sei lá, se eu estou há um mês, ela está, sei lá, para aí há 3 ou 4 meses e aguenta. Aguenta, porque o gajo foi sempre estas boquinhas, estás a ver? Mas pronto. Depois, tenho aqui mais temas, mas se calhar eu vou falar a quando das recomendações culturais, ou falo já? Isto porquê? Isto porque eu e o Sr. Engenheiro vimos bué das cenas, ok? Neste intervalo de tempo. E uma das cenas que vimos foi um filme da A24, o Eternity, ou aqui, não sei como é que ele se chama em Portugal. Eternity para sempre? Não. Eternidade? Não. É Eternity para sempre em Portugal. Ok. Exato, que ele ainda está nos cinemas. E eu gostei muito. Deixem cá ver se o realizador já realizou uma cena. Nunca tinha visto nada deste realizador. Mas pronto, tenho Callum Turner, Miles Teller e Elizabeth Olsen nas personagens principais. Eu gostei muito do filme porque basicamente o filme é o seguinte: tu morres e vais tipo para um shopping, ok? Em que tens de escolher a tua eternidade, ok? Estamos aí? E depois lá está. Depois de escolheres aquela eternidade, tu não podes voltar, ok? E outro plot é o seguinte: tu quando morres, tu morres com a aparência / idade que tinhas quando atingiste o teu pico de felicidade. E então foi essa conversa que eu estava a ter com a senhora engenheira, que era: se nós morrêssemos, que idade é que nós teríamos? Se era tipo, se estávamos com a idade atual, se estávamos com a idade em que estamos com a pessoa atual, ou se estávamos tipo mais novos com outra pessoa, estás a ver? Porque às vezes isso acontece. E então eu disse-lhe que tipo, se eu morresse, provavelmente eu estava com a idade de quando conhecia a senhora engenheira, nos nossos primeiros meses, que é aquele pico de paixão e o caralho, tu ficas super excitado, estás a ver? E provavelmente estava nessa idade. Não é que agora eu não esteja feliz, não é isso, e não é que agora eu não continuo feliz com o senhor engenheiro, não é isso, só que agora lá está, tu agora tens outras preocupações, tens tipo uma casa para pagar, tens tipo um cão para alimentar e essas cenas, estás a ver? Naquela altura não, naquela altura era tipo só beijar na boca e outras coisas que não se podem fazer porque não somos casados. Ok? Mas estás a perceber? E então acho que estava nesse pico de felicidade. Mas essa cena foi interessante, porque depois no filme também gozam um bocado com isso, que é, há pessoal que era idoso, há pessoal que era adulto e há muitas crianças, mas há poucos adolescentes, porque ninguém é feliz na adolescência. E então isso também, por um lado, isso também me deixou a pensar que imagina, tu morres aos 80 anos e o teu pico de felicidade ser tipo aos 10, estás a ver? Ou seja, nunca vives tão feliz como naquela inocência. Tipo, essa cena deixou-me a pensar e acho que é por isso que o filme é fixe. Mas esta é uma pergunta que eu então deixo, que é: se morressem e se fosse neste universo, que idade é que acham que teriam quando falecessem? Estás a ver? Que idade é que teriam quando fossem para a eternidade? Por isso, deixava aqui essa pergunta. Depois, a última provocação antes de ir então para as recomendações culturais é que, Conan Osiris é maior que Taylor Swift. Deixo só isto aqui e depois explico o porquê nas recomendações. Mas, vamos então. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Então, nas recomendações culturais, temos aqui muito conteúdo, ok? Temos aqui muito conteúdo. Temos aqui 3 filmes que vimos na TV Mágica, mais um que vimos no cinema e 4 minisséries, ok? É disto que nós estamos a falar. E então, começamos com provavelmente o melhor filme que vimos, pelo menos para mim, que é o Perfect Days, um filme de 2023, que eu já estava para ver à bué, mas depois nunca cheguei a ver, que é um filme japonês, acho eu, pelo menos passa-se no Japão, e que basicamente segue a vida de um trabalhador das limpezas, que faz limpezas às casas de banho públicas de Tóquio. Primeiro é um filme que nos dá uma chapada na cara do caralho, porque as casas de banho públicas de Tóquio são um absurdo. Ok? São um absurdo. A nível de design e tudo são incríveis, por isso, logo aí, chapada na cara. E depois, é incrível porque é tal cena. Imaginem, é uma pessoa que provavelmente é julgada por muitos, porque,
está a limpar, está tipo a fazer um trabalho que é desvalorizado pela sociedade, ok? Não sei se no Japão acontece isso, mas acontece, porque é tal cena, porque ele é quase invisível para muita gente, que ignora simplesmente que ele tá lá, estás a ver? E ele mesmo assim consegue viver uma vida feliz, tipo, com as pequenas coisas dele, e consegue ver a felicidade nas cenas mais simples. E isso é incrível. E depois lá está, pá. Depois tem ali um sítio que é quase um sonho para qualquer pessoa que é. Imaginem, eu sou um gajo que é muito fiel à rotina, imaginem, e a partir do momento que eu consigo implementar um hábito, eu consigo que isso se torne rotina. Estás a ver? E então imaginem, a vida dele era muito rotineira, era basicamente trabalhar, depois ia tomar banho a uma casa de banho pública, depois ia jantar fora, depois chegava à casa e lia, no meio do caminho e não via as suas cassetes no carro ou em casa, e tipo, pá, vida quase de sonho, Por isso gostei mesmo muito do filme. É muito bonito, ok? Não tem assim um ritmo louco. É muito calmo, muito tranquilo. É mais para observares tudo à tua volta. Mas pá, adorei. Perfect Days. Depois vimos 2 filmes então de 2025. Vimos então o Eternity, que é então o tal em que tu morres e vais para a eternidade. Depois o conceito é fixe. Aquilo faz lembrar em algumas cenas o Divertidamente, tipo na organização de cenas. Faz lembrar o Divertidamente. E depois, pá, imagina, tu morres, apanhas um comboio, ok? Que te leva então quase para um shopping em que toda a gente está a vender a sua eternidade. E depois é engraçado porque há tipo eternidades que foram descontinuadas. E há lá, mas porquê? E ele, porque já não são aceitáveis aos dias de hoje. E é lá, mas e as pessoas estão lá? Vivem lá, só que não podem receber novas pessoas. Mas então, escolhes a tua eternidade. Se não quiseres ir para uma eternidade, ficas lá a trabalhar, mas a partir do momento que vais para uma eternidade, não podes sair de lá. Ou seja, que eternidade é que vocês escolhiam? Ok, eu provavelmente escolhi a Paredes de Cor. Tu agora, primeiro escolhi uma eternidade que a senhora engenheira também quisesse estar. Mas provavelmente escolhi a Paredes de Cor. Porque eu acho que era feliz a viver lá. Nem que depois organizasse concertos todo o ano, não sei. Mas eu acho que era feliz a viver lá. Mas pronto, essa é outra pergunta. Que eternidade é que escolhiam? Que idade teriam ao ir para a eternidade e que eternidade escolhiam? Porque depois é isso, porque imaginem, estás num casamento tóxico, tens a oportunidade de largar essa pessoa e ir para uma eternidade sem ela. Por isso gostei muito. E depois, vimos ontem o filme franco-iraniano Un Simple Accident, será que é assim? Um Simples Acidente, que é uma comédia, ok? É uma comédia um pouco negra, porque faz-te rir de cenas das quais não é normal tu te rires. Ok. E que também está nomeado tipo para melhor filme estrangeiro ou assim qualquer cena. E recomendo muito porque eu não posso dar muitos spoilers. Basicamente imaginem que vem alguém conhecido que vos fez mal e que se querem vingar dessa pessoa, ok? É basicamente isso que acontece no filme. Só que imaginem que tu te queres vingar da pessoa, mas queres ter a certeza que é ela. E então precisas de perguntar a amigos teus se é aquela pessoa. Só que só te lembras de fazer isso quando já estás com a vingança a meio. Pronto, acho que posso dizer isto. E então é muito engraçado. É um bocado duro porque lá está, fala de problemas do regime iraniano. Mas eu recomendo muito. Depois, vimos então 4 minisséries. E eu vou se calhar falar por ordem de que eu gostei. E vou deixar a melhor para o fim. Se bem que eu nos filmes não fiz isso, mas pronto. Ok, vimos então Dying for Sex. Que basicamente o título diz tudo. Que é uma jovem que está a falecer de cancro. Mas que quer voltar a ter prazer sexual. Quer dizer, quer ter prazer sexual. Porque depois tu descobres na série que ela só teve um orgasmo na vida e queria voltar a ter um orgasmo. Por isso, só que é tal cena. Para o marido ela é só uma doente oncológica e então ela tem de procurar alternativas. É baseado num podcast, ok? Gostei muito. São 8 episódios, acho eu, porque depois a beleza destas minisséries é que é tal cena. Imaginem, a maior parte são 8 episódios, tem aqui uma que tem 6, mas acaba e está a história toda contada, ok? Está a história toda contada, não há aquele receio de será que vai haver uma nova temporada? Não. Se houver, que é o que acontece, por exemplo, com White Lotus, também há uma minissérie, se houver nova temporada, será uma história aleatória que pode ter uma ou outra personagem repetida, mas é só isso. Ok? Por isso, recomendo muito. Depois, a que vimos ontem. Este Dying for Sex é do FX. Está na Disney+. Depois, a que vimos ontem, The Beast in Me.
que é da Netflix. Estas todas estão nomeadas para o Globo de Ouro de melhor minissérie, ok? Além destas estão Adolescence, White Lotus e Black Mirror. Black Mirror foi a única que nós ainda não vimos, porque eu vi as primeiras temporadas, mas depois parei tipo na terceira temporada. Recentemente não vi nada. Vamos ver se o senhor engenheiro querá embarcar nessa viagem. Mas pronto, depois vimos então The Beast in Me, que é da Netflix. E pá, basicamente o que é que acontece nesta minissérie? Basicamente tens um milionário que é suspeito de ter morto a esposa e ele vem morar para o teu lado. Sendo que tu, que és a vizinha que então vai tê-lo como vizinho, és uma escritora que estás num bloqueio criativo há tipo 5 anos. E tens a sorte desse teu vizinho ser teu fã e pá, assim em tom de brincadeira dizer que pá, que devias escrever um livro sobre ele. E então, pá, este é tipo o pano de fundo. Tudo o resto, pá, é muito forte, é muito interessante, tem um ritmo interessante, tem muito suspense, tem cenas assim um pouco aleatórias, e aqui aleatórias é tipo, tu não estás a contar e elas aparecem, por isso, pá, não é a melhor de todas, atenção, tenho aqui 2 pelo menos melhores, mas pá, foi um ano muito forte nas minisséries. É isso que eu estou a perceber depois de ter visto isto. Depois temos The Girlfriend, que é do Prime Video, e tem como personagens principais o Laurie Davidson, que eu não sabia quem era, e depois tem a Olivia Cook, já deu em algumas cenas, e a Robin Wright, que pá, deu por exemplo em House of Cards. A Olivia Cook, pá, tem feito bué das cenas. A primeira cena em que eu a vi foi no Me and Earl and the Dying Girl, ou Eu, Earl e a Tal Miúda, mas depois ela já deu em Ready Player One, já deu em Sound of Metal e já deu aqui em séries. Ela também está a dar em House of Dragon. House of Dragon é mais recente, mas também deu em Bates Motel, que também tinha assim alguma cena, em Modern Love, que ainda está a decorrer também. É isso? Pá, eu gostei muito desta série. Basicamente mostra-te 2 visões, porque depois mostra-te sempre a visão da Laura, a mãe, que é a Robin Wright, e a visão da Sherry, que é a namorada, Olivia Cook, e lá está, e no meio está o filho / namorado das duas. É aquela típica história em que a mãe não aprova a namorada e que a namorada faz tudo para ser aprovada, sendo que pá, a namorada também tem alguns segredos, por isso pá, é muito engraçada, é tóxica para caralho, ok? Tanto a mãe como a namorada são tóxicas para caralho. O filho é provavelmente a personagem que se aproveita mais ali naquela história. Então, pá, recomendo muito. Esta é a tal que só tem 6 episódios, acho eu. Exato, só tem 6 episódios, mas pá, dá muitas reviravoltas para uma cena que só tenha 6 episódios. Por isso, recomendo muito. Depois, então, para mim, a melhor minissérie deste ano. Mas caga de alto para a adolescência. Caga de alto para caralho. Esta então é que é da Peacock. Pá, o que é? A Peacock pertence a quem? Ok, é da NBC. Ok, é tipo o serviço de streaming da NBC. Pá, tem algumas cenas interessantes. The Paper, que nós também vimos, também é deste Peacock. Aqui em Portugal, as séries estão no Sky Showtime, por isso é uma mistura do caralho. Pronto, é uma mistura do caralho. Mas pronto, este Alert Fault tem 8 episódios. Basicamente o que acontece é uma criança desaparece, ok? Porque há uma confusão porque a mãe recebe uma mensagem a dizer que o filho vai estar com outra mãe, só que quando ela chega à casa dessa suposta mãe para ir buscar o filho, percebes que, ok, afinal não está aqui o teu filho. E depois percebes, se calhar o meu filho foi raptado. E então, pá, a partir daí começa toda, sei lá, loucura à procura do puto. Só que lá está. Tipo, agora não posso dizer. Eu ia dizer. Só que lá está. Só que a investigação toma rumos que se calhar tu não estás à espera. E pá, e vai mais a fundo do que aquilo que tu estavas à espera. Tão a fundo que pá, vai se calhar escavando merdas da família que eles achavam que estavam escondidas. E então eu recomendo muito por causa disso. Porque lá está. Porque tu nunca estás à espera do que é que vai acontecer a seguir. E cada episódio era tipo, ei, eu não acredito. A sério que isto acontece. Por isso, recomendo muito.
Exato, tem 8 episódios, por isso recomendo muito. E pá, acaba quase de uma forma poética, mas está ali muito redondinha. Recomendo muito, pá, All Her Fault. E depois lá está. E depois também tem ali um bocado de crítica porque é tal cena. Porque basicamente a culpa é sempre da mulher, porque a mulher é que é responsável pelo filho, ok? Mas tu depois vais percebendo que este Her Fault se calhar não é da mulher que tu estás à espera, ok? É de outra mulher. E depois percebes que se calhar é só que a culpa é sempre dela, da mulher como um todo, estás a ver? Porque lá está. Imaginem, tem lá uma cena em que eles estão a entrevistar um casal e tipo o gajo está, ela é que contratou a Yama, que é tipo para saber se a Ama é suspeita ou não. E então a mãe bué da fodida, tipo, mas eu não percebi nada de estranho nela, não sei o que mais. E então o polícia diz assim, e você percebeu alguma coisa? A virar-se para o marido. Não, ela é que trata disso. Ela é que trata disso. Tipo, isso não é responsabilidade minha. Por isso recomendo muito. All Her Fault foi provavelmente a melhor minissérie que nós vimos este ano. Depois, no cinema fomos ver Zootrópolis 2, que recomendo muito. Principalmente porque se forem ver com crianças, o filme tem um pano de fundo interessante para os adultos, ok? Porque eu já tinha gostado do Zootrópolis 1 e é a tal cena. A única cena que me deixa um bocado triste nisto é que hoje em dia já não há muita diferença entre os filmes da Disney e os da Pixar. O que muitas vezes é mau, porque antes os filmes da Pixar eram melhores e os filmes da Disney eram outra cena, tipo, eram mais desenho animado, estás a ver? Não era tanto computação gráfica. Hoje em dia é quase a mesma coisa e depois lá está. Tens filmes da Pixar que se calhar não são tão bons, mas por outro lado tens alguns da Disney que são interessantes, como é o caso deste Zootrópolis. E lá está. Aqui nota-se que é um filme da Disney, porquê? Porque isto pode continuar para onde tu quiseres, ok? Porque no Zootrópolis 1 foram a uma história, no Zootrópolis 2 foram a outra história diferente e eles podem ir aonde eles quiserem porque têm aqui um universo quase infinito. Por isso, se isto fizer sucesso, que deve fazer a nível de bilheteira, exato, neste momento o top box office está Avatar e depois está a Zootrópolis. Por isso de certeza que está a fazer sucesso. Por isso, recomendo muito. E depois lá está. Era o que eu estava então a dizer. Para quem é adulto, o filme tem um pano de fundo que, pelo menos para mim, fez-me lembrar quase a cena da Palestina. Porque tem uma espécie ou um grupo de animais que foram expulsos do seu território porque outro grupo queria cada vez mais terras para si. Por isso, recomendo muito. Recomendo muito porque lá está. Porque para as crianças, que nós também fomos com algumas crianças, para eles pode ser só um filme engraçado. Para nós, tem ali um pano de fundo interessante. Por isso, recomendo muito. Depois, então, finalmente, na música. Começamos aqui com um EP que eu vi aí nas stories de um ouvinte, que é o Senhor Doutor Nuno, de um duo que eu acho que é de Amarante. Aqui eles dizem que é do Porto, mas eu acho que ele tinha dito nas stories que eles eram de Amarante. Ok, já vão ter aqui problemas porque já existe uma banda chamada Husbands de Oklahoma. Mas pronto, eles têm um ponto final. Pois, eles aqui só dizem que são do Porto. Não sei, mas pronto. Eu gostei muito. E eles fazem-me lembrar então um duo bracarense que eu andei à procura. Falei no pré-pod, o pré-pod ficou com 15 minutos porque eu andei à procura. E finalmente cheguei aos gajos, Queria falar então do duo Ermo, que era uma cena de eletrónica que existia em Braga, que só lançaram um álbum em 2017 e depois aquilo acabou, acho eu, não sei, pelo menos estão desde 2017 até 2026 sem lançar nada, por isso não sei se acabou. Mas então estes Husbands lançaram o EP Scenic Saint Laurent, tem 5 músicas, ok? Foi lançado no 19 de dezembro de 2025. 5 músicas e 18 minutos. Gostei muito e vai estar aí a tocar a música que fecha o EP chamada Fevereiro. Não há paz em fevereiro. Os nossos corpos não hão de ficar para nós o tempo inteiro. Sem ti.
E então, pá, para terminar, temos aqui 2 álbuns de Conan Osiris que, pá, tal como o Zermo estava desaparecido há demasiado tempo, ok? Eu tenho a teoria de que ele ter participado na Eurovisão, pá, destruiu-o de alguma forma, psicologicamente, ao caralho. E então imaginem, ele também já não lançava um álbum desde 2017, foi quando saiu Adoro Bolos. Entretanto, no fim do ano, no dia 28 de dezembro de 2025, o gajo aparece com 2 álbuns, ok? Primeiro, lança álbuns ao domingo, que logo aí isso nem existe, ok? Normalmente o dia de lançar é à sexta, mas pá, ele não segue regras, ok? E então ele lançou o Música 2025, que é basicamente uma cena mais instrumental, é quase tudo só instrumentais, tem 8 músicas e 27 minutos, e vai estar aí a tocar a música QMD. E depois lançou o álbum Xeno Nexo, que pá, eu adorei. Ainda ouvi poucas vezes, acho que ainda não ouvi com a atenção que deveria, porque ainda não me sentei só a ouvir o álbum, ok? Eu ouvi praticamente a conduzir, mas então recomendo muito. E ele tinha lançado, os álbuns dele neste momento são então Música Normal, que saiu em 2016, Adoro Bolos, de 2017, e depois tem então o Música 2025 de 2025 e o Xeno Nexo também de 2025. Pá, ele já anunciou concerto na Casa da Música. Vamos ver. A minha aposta é que ele continue agora com concertos pelo resto do país. E pá, esperemos que sei lá, pá, que ele tenha encontrado o seu novo rumo. Porque é das pessoas mais talentosas da música portuguesa. Gostem ou não, é verdade. E então, numa story, o Luca Argel disse que, como falante e amante da língua portuguesa, achava que Conan Osiris era maior que Rosalía. Ousado dizer isso, mas pá, sem dúvida, Conan Osiris é maior do que Taylor Swift a fazer música, ok? Sem dúvida nenhuma. Tipo, a usar a língua portuguesa, pá, ele usa muito bem e tipo, aposto que mesmo que ele fosse estrangeiro, fazia músicas melhores do que a Taylor Swift, ok? É assim que começámos 2026 com Violência, ok? Mas pá, tem aqui músicas muito fortes. Lá está. É mais do mesmo de Conan Osiris. O problema é que Conan Osiris já era muito forte. Por isso recomendo muito. Ele aqui neste álbum tem então a Telemóveis, que foi a música que ele levou para a Eurovisão em 2019. Mas vai estar a tocar, pode ser a música Dona Glutiuda. Deixa a miúda ser o que ela quiser. Ela vai ser glutiuda se ela quiser. Deixa a miúda nascer e resplandecer. Deixa a miúda ser. Deixa a miúda vestir o que ela quiser. O algodão nunca pariu uma mulher. Deixa a miúda nascer e resplandecer. E se ela quiser, ela trabalha o quê? O mínimo médio, máximo. E pronto, é isso. Pá, estamos aí em 2026. Tenho ainda de preparar a nova imagem, que já está aí em andamento. Mas é isso, já sabem. Aproveitem 2026, pá, que seja um ano melhor que 2025. Pá, se não conseguir ser melhor, pá, que seja pelo menos igual. Também não pensem muito nisso, porque vai-se chegar a dezembro e tipo, será só mais um ano. Ok? Aproveitem ao máximo. E não se cansem com merdas que se calhar não vale a pena cansarem-se. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.